Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer essa linda guirlanda de Natal. Ainda dá tempo de você fazer para decorar sua porta, para presentear. Olha só que legal que fica essa peça. A gente trabalha aqui com dois tipos de fios diferentes, então fica muito fácil. A gente trabalha com Euro Roma Brilho, aqui nessa parte mais colorida com o Euro Roma Ecotrama, que aqui é fio número 6, barbante, e aqui é um fio número 4, que dá toda essa delicadeza na sua peça. É uma peça muito rápida, muito prática de ser feita, e eu tenho certeza que você vai amar. Essa peça rende bastante, dá para fazer bastante peças aqui com novelo de brilho, com ecotrama. Você pode usar essa mesma flor para fazer aplicações usando outras cores ou até mesmo essas cores aqui para o Natal, tá? A nossa videoaula, ela foi preparada com muito carinho para você, então eu já peço para você deixar o seu joinha para mostrar que você tá gostando do nosso conteúdo. Olha só que perfeição que fica essa peça. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa guirlanda de Natal. O material que nós vamos precisar para a nossa videoaula de hoje é um novelo de Euro Roma Brilho, ele é número 6, 4x6. Um novelo aqui do Euro Roma Brilho, nós vamos precisar dele na cor bege ou na cor de sua preferência. Dos novelos de ecotrama, nós vamos precisar de 3. Um verde bandeira, um vermelho e um amarelo ouro. Agulha de tapeçaria, tesoura, agulha número 3,5 para o fio número 6, o Euro Roma Brilho, agulha número 3 para o ecotrama. Vamos precisar também dessa mangueirinha aqui de conduíte, tá? Você encontra em materiais de construção. Aqui eu tinha duas partes como essa daqui e eu acabei unindo para ficar assim. Então, você vai definir o tamanho que você quer a sua peça, para que você consiga ali depois trabalhar em volta ali o que nós vamos usar o Euro Roma Brilho. Então, vai ficar a seu critério o tamanho que você quer a sua peça. Essa peça aqui eu deixei mais ou menos de 29 a 30 centímetros aqui. Então, fica a seu critério o tamanho que você vai deixar a sua. Você pode comprar diretamente no material de construção já o tamanho que você quer. Em alguns lugares eles vendem por metro. Ou você pode usar fibra de enchimento, fibra siliconada, para fazer esse enchimento, tá bom? Fica a seu critério. Eu gosto de usar esse aqui que vai ficar bem mais firminho. Então, nós vamos começar primeiramente usando o Euro Roma Brilho para tecermos a nossa base. Então, para começarmos a tecer a base que vai envolver essa nossa peça aqui, nós vamos iniciar aqui com 14 correntes. Feito as 14 correntes, nós vamos voltar na nossa segunda corrente e vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Vamos na próxima, outro ponto baixo. Próxima, outro ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar pontos baixos nessas correntes, totalizando 13 pontos baixos, ok? Então, aqui só ir tecendo até completar os 13 pontos baixos. Vamos aqui fazendo os pontos, como nós fizemos 14 correntes, voltamos na segunda. Então, totaliza um total de 13 pontos baixos. Estou quase aqui chegando no final. Olha só, então, tenho aqui já os meus 13 pontos baixos. Uma corrente, viro a minha peça, e agora vou trabalhar aqui apenas na argolinha de trás do meu ponto. Essa aqui, normalmente, nós trabalhamos nas duas alças. Nós vamos pegar apenas a que está aqui atrás e vamos trabalhar novamente um ponto baixo em cada ponto.
sempre na argolinha de trás, você vai observar que vai ficar esse pequeno relevo aqui nessa parte. E aí, nós vamos tecendo um ponto baixo para cada ponto. Nós vamos tecer aqui o ponto sanfona, que é o ponto que nós usamos aqui para fazer essa nossa guirlanda. Então, nós vamos tecendo aqui, ponto baixo, sempre pegando na argolinha de trás, ponto baixo. Vamos para o próximo, ponto baixo novamente. E aqui no último, também pego na argolinha de trás e faço o ponto baixo, ok? Então, ele vai ficando assim. Terceira carreira, uma corrente, viro a minha peça e volto pegando na argolinha de trás, agora que está aqui atrás, olha só. Ponto baixo já na primeira, ponto baixo na próxima, ponto baixo na seguinte, e assim eu vou trabalhando. Assim vai dando o efeito sanfona na nossa peça, e a gente vai tecendo ali a quantidade que a gente precisa de carreiras para cobrir a nossa peça. Então, não tem segredo ali, é bem fácil de ser feito. Aqui eu vou tecendo, olha só que legal. Vamos tecendo. E no último, ponto baixo também, lá na argolinha de trás. Olha só como ele vai ficando. Uma corrente, viro a minha peça, pego na minha argolinha de trás novamente e começo trabalhando pontos baixos. Então, dessa forma, eu vou fazer até chegar a quantidade de carreiras o suficiente para cobrirmos a nossa peça. Então, aqui eu não vou te passar a quantidade de carreiras, porque pode variar de ponto para ponto, de pessoa para pessoa, então é ideal que você vá fazendo e vá medindo. Quando você for fazer a sua peça, você vai trabalhar bastante carreiras, e ela vai ficar assim. Aqui eu já fiz uma parte para adiantar. Olha só como ela vai ficando. Porque ela estica bem, né? Por isso que a gente chama de ponto sanfona. Olha só. Tanto o lado direito quanto o lado avesso ficam iguais. E aí, depois que você teceu elas, nesse momento você pode pausar o vídeo e tecer a sua, para depois retomar. Então, como que nós vamos montar aqui? Nós vamos posicionar ela aqui, e você vai observar que aqui ela não chegou até o final, olha só. Tá vendo? Por quê? Porque ela estica, certo? E a gente consegue deixar ela bem certinha aqui, tá? Então, qual que é o primeiro passo antes de nós costurarmos ali? É nós fecharmos essas duas extremidades aqui dessa nossa peça, tá? Então, aqui, nós podemos unir com ponto baixíssimo, ou nós podemos fechar apenas com ali a agulha de tapeçaria, costurando, tá? Então, fica a seu critério como que você vai fechar. Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo para facilitar, ok? Então, aqui eu terminei e aqui eu tenho o meu início. Pego a minha agulha, vou precisar virar, né? Aqui. Para fechar com ponto baixíssimo. Então, pego as duas extremidades, posso pegar uma alcinha daqui e uma de lá. Fecho com baixíssimo. Uma alcinha daqui, outra de lá. Ponto baixíssimo. Como aqui nós não temos direito nem avesso, a gente fecha aqui e aí daí nós podemos virar para que o nosso lado direito seja o outro, né? Não este lado aqui, onde nós temos essa emendinha, tá? Então, vamos fechando aqui com ponto baixíssimo, tecendo, ponto baixíssimo. Vamos para o próximo, ponto baixíssimo. Então, tomem cuidado para tecer ponto com ponto, para que não sobre, porque se nós temos 13 pontos baixos de cada lado, nós teremos 13 pontos baixíssimos aqui, certo?
Então, a gente vai tecendo assim, até completar ali a nossa peça. Feito aqui, faço um último ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio bem grande aqui, para que eu possa costurar, né? Já deixo grande aqui, para que eu possa costurar. Então, vou puxar ele aqui, puxa bem, e está travado aqui, então, ficou fechado dessa forma. Se você preferir achar que esse lado está mais bonito, pode deixar desse lado. Se você preferir deixar desse, também fica a seu critério, ok? Então, aqui, eu virei ela, né, no caso, e agora eu preciso posicionar a minha peça aqui dentro, porque a gente vai, como ela tem esse efeito aqui, sanfona, como ela estica, vou precisar posicionar ela aqui dentro, pra ficar mais fácil a minha costura, ok? Então, aqui, ó, olha só. Já posicionei bem facilmente, tá? Ela está aqui dentro. Vou pegar onde está o meu fio lá, aquele bem grande que eu deixei pra costura, que está aqui. Pego ele aqui, ajeito ele, pra ficar aqui, para eu poder costurar, certo? Vou colocar aqui na minha agulha de tapeçaria. E aí, nós podemos começar o processo de costura. Esse aqui é muito similar, como se fosse um volante, sabe? Então, nós vamos precisar unir esta parte com esta, ok? Não tem segredo. Então, como eu estou aqui nesse início, olha como que eu vou fazer. Pego aqui o meu ponto que está próximo, passo o meu fio para cá. Aqui, ele deu uma enrolada, vou precisar voltar aqui para ajustar, tá? Eu acabei passando o meu fio ali e acabou fazendo uma volta. Então, deixa eu retomar aqui. Se você preferir, você pode usar uma agulha de tapeçaria também mais fina, que pode facilitar o seu processo, como uma dessa daqui, tá? Então, olha só, voltei aqui, né? Esse fiozinho que é o fio do início, eu já vou deixar ele aqui dentro, que eu não preciso arrematar ele depois. Então, olha só, estou com o meu fio todo pra cá, passo ele pra cá. Trago ele, olha só. Estou com ele aqui, deste lado, vou lá, todo pra lá. Olha só. Isso aqui a gente chama de costura invisível. A gente vai tecendo e costurando os pontinhos, ó. Observe que eles vão ficando bem certinhos. Esse trabalho é um pouquinho mais demorado, mas vale muito a pena o processo, porque ele dá um acabamento muito legal na sua peça, tá? A gente vai tecendo dessa forma, costurando para fechar. E aí, eu vou aqui dar continuidade à minha costura, bem minuciosamente, para ficar uma peça bem bacana. Inclusive, para essa peça aqui ficar bem certinha, quando a gente olhar aqui dentro, tá? Então, eu vou fazendo essa costura aqui. Você pode fazer a sua aí, e aí eu volto para mostrar como que nós vamos fazer ali os outros detalhes, como que a gente vai fazer as flores que serão aplicadas também. E aí, nós vamos tecendo assim, essa costura, bem tranquilamente, com bastante calma, para ficar um trabalho bem perfeito. Eu vou dar continuidade aqui, e aí, quando eu estiver chegando no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, costurei aqui toda aqui a minha base. Aqui eu dei uma viradinha para fora, para ficar mais fácil ali de eu costurar. Mas você tem duas opções aqui. Você pode virar essa sua costura toda para dentro, tá? Aqui. Ou você pode virar ela toda para trás, porque como a guirlanda
vai ficar assim, presa na parede, digamos que aqui seja a parede, a porta, ela não vai aparecer, ok? Então, você tem essa opção, fica a seu critério, tá? Mas antes da gente fazer isso aqui, ó, observe que aqui eu estou aqui com ela do lado de trás, tá vendo? Então, fica essa dica para você, caso você queira fazer. Aqui vou dar aquele nozinho tradicional, já dei outros nós aqui, um pouquinho antes, mas era só para te mostrar a forma que eu estava fazendo. Se você preferir, pode abrir o fio no meio também, fica a seu critério. Aí, aqui, como eu já dei os nozinhos, eu vou esconder e vou arrematar o fio e eu volto pra gente fazer a nossa florzinha. Então, com a nossa peça aqui já pronta, né? Nós vamos precisar agora tecer duas florzinhas como essa. No caso aqui eu já tenho uma, então nós vamos precisar tecer mais uma para colocarmos aqui na nossa peça, ok? Essa florzinha, ela é composta aqui por pétalazinhas como essas aqui, ok? Então, para começarmos, eu vou fazer aqui junto com você. Nós vamos precisar de 6 unidades dessas pétalazinhas na cor verde bandeira e 6 na cor vermelho, tá? Vamos começar aqui a tecer com a cor verde. Então, nós vamos trabalhar aqui 12 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes, ok? Volto na segunda, a que está na agulha não conta, volto na segunda e faço um ponto baixo. Vou na minha próxima corrente, outro ponto baixo. Na minha próxima corrente, eu laço o meu fio e vou fazer meio ponto alto. Nos próximos pontos, eu vou trabalhar pontos altos, um ponto alto para cada ponto, até sobrar 2 correntes ali. Então, eu vou finalizar aqui e vou repetir para você o que nós estamos fazendo para que seja feito do outro lado também, tá? Então, nós vamos trabalhar pontos altos até sobrar 2 correntes, ok? Então, aqui eu já tenho sobrando 2 correntes, ok? 1, 2. Nós fizemos 12 correntes, voltamos na segunda e fizemos um ponto baixo na próxima corrente, meio ponto alto, e depois trabalhamos aqui 6 pontos altos, próxima corrente, meio ponto alto, e na última corrente, eu vou trabalhar aqui ponto baixo, 3, 1, 2, 3. Os 3 pontos baixos é pra gente fazer a viradinha, porque nós vamos trabalhar desse lado para completar a nossa folha. Então, eu fiz os 3 pontos baixos, laço o meu fio, vou para a minha próxima alça e faço meio ponto alto, ok? Laço o meu fio e agora vou trabalhar os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Meio ponto alto no próximo e termino como eu comecei, com 2 pontos baixos, 1 e no próximo 2. Aqui está quase pronta a nossa folha, ok? Agora, nós vamos trabalhar aqui uma corrente, pego aqui essas minhas 2 alcinhas desse meu ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo ponto, pegando as 2 alças, ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo, ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, eu vou trabalhando até completar aqui a minha volta toda. Então, nós estamos fazendo um pequeno acabamento aqui nessa nossa peça, para que a gente consiga tecer aqui, quando tecer esses pontos, aí quando nós formos fazer a montagem,
Ficar bem legal. Ó, cheguei aqui bem no cantinho, tá vendo? Uma corrente, bem no cantinho mesmo, tá? E um baixíssimo no mesmo lugar. Só pra fazer um biquinho ali, ok? Assim, ó. Uma corrente e sigo ali trabalhando uma corrente, um baixíssimo, até chegar lá no final. Olha só. Vamos trabalhando. Uma corrente, um baixíssimo. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como se faz, né? Uma corrente, um baixíssimo, se você preferir, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer o seu contorno e aí depois você volta. Uma corrente, um baixíssimo. Finalizei aqui, certo? Olha só. Agora eu vou precisar fazer esse contorno que eu tenho aqui, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Essa nervura que nós temos aqui na nossa folha. Então, a gente vai trabalhar agora assim, ó. Do jeito que eu parei aqui, observe que meu fio está aqui para trás. Do jeito que eu parei, eu viro a minha folha de lado, assim. Insiro a minha agulha aqui no ponto. Tenho que inserir bem retinho aqui no ponto. Pego o meu fio lá de trás e puxo ela aqui pra frente, fazendo uma correntinha aqui sobreposta. Pego a minha agulha, coloco no próximo ponto, saio com ela lá atrás, trago o meu fio e venho e faço o outro ponto baixíssimo ou ponto corrente. Novamente, vou no próximo ponto, insiro a minha agulha, pego o meu fio, aqui estou mostrando do lado de trás, né? A parte de trás para que você possa ver, e trago ela aqui, ok? Procura não deixar muito repuxado seu trabalho, muito apertado, para não repuxar seu trabalho, tá? Então, a gente tem que manter aqui uma certa tensão dessas correntes para que não repuxe. Então, aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu te mostrei há pouco, né? Numa velocidade um pouquinho mais acelerada. E aqui eu vou tecendo, olha só, tá? Tendo os meus pontos. E aqui, quando eu cheguei no final, eu posso cortar o fio. E aqui, nesse último ponto, eu vou fazer a mesma coisa também. Trago o meu fio e finalizo. Olha só como ela fica, tá vendo? Esse fiozinho que está aqui, vou pegar a agulha de tapeçaria para esconder ele, e esse também. Então, a gente precisa aqui de 6 pétalas na cor verde, tá? E precisamos também de 6 pétalas na cor vermelho, tá? E aí, pro miolinho da nossa flor, vamos fazer já, nós vamos precisar aqui trabalhar ele da seguinte forma, tá? Aqui a gente vai, eu havia feito aqui um teste com 8 pontos baixos aqui no anel mágico, mas ele não ficou, ele ficou um pouquinho mais grosseiro, então eu preferi aqui desmanchar e fazer com 6 pontos baixos, e aí eu vou aproveitar esse fio que eu já havia usado para fazer os 6 pontos baixos. Então, eu faço ali o meu anel mágico, faço a minha laçadinha inicial de uma corrente, né? E trabalho os 6 pontos baixos dentro do anel. Então, tenho 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecho com ponto baixíssimo. Fecho com ponto baixíssimo, não. Fecho aqui o meu anel, puxo para fechar, e agora sim eu vou fechar com ponto baixíssimo lá no meu primeiro ponto. Agora, vamos repetir o que nós fizemos aqui na borda da nossa folhinha. Vamos trabalhar uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, vamos no próximo ponto, ponto baixíssimo.
Essa parte que nós estamos fazendo aqui é apenas para dar um acabamentozinho aqui no nosso miolinho, tá? Tô aproveitando aqui a sobrinha de fio do teste que eu havia feito, né, com anel mágico e 8 pontos baixos. Achei que ficou bem grandinho, então preferi aqui, como eu falei anteriormente, fazer com 6. E aí, quando eu cheguei aqui no final, ó, observo que eu tenho 6 pontos baixos e 6 correntes ali com baixíssimo, né? Puxo ali todo o meu fio, eu vou cortar, porque agora eu não vou fazer a costura dessa peça, a gente vai fazer apenas a colagem, até para facilitar. Então, eu vou jogar esse fio lá para trás, da mesma forma em que eu terminei, tá? Olha só. E aí, vou trabalhar aqui, vou dar 2 nozinhos, né? E aí, posso cortar o meu fio, porque essa parte aqui de trás, ela vai uma colinha, então, eu não vou precisar aqui me preocupar em esconder o fio. Se você quiser costurar, fica a seu critério também, tá? Então, vai ao critério de cada um para fazer ali a parte do miolinho. Para fazermos aqui a parte da nossa costura, você tem 2 opções. Ou você pode arrematar todas as pétalas, ou você pode deixar para arrematar depois, fica a seu critério, tá? Então, aqui eu vou pegar um fiozinho, vou colocar na minha agulha de tapeçaria, para poder fazer essa costura. A única peça que nós vamos costurar são aqui essas 6 pétalas em vermelho, tá? Então, aqui, essas 6 pétalas em vermelho, nós vamos costurar ela. E a verde, nós vamos fazer aqui um aplique, vamos colar, porque não há necessidade aqui de costurarmos. Se você preferir costurar, pode costurar elas aqui entre si, né? E depois prendendo ali por dentro para ela ficar bem presa. Mas a cola aqui já é o suficiente. Então, aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. As pétalas, elas precisarão ficar sobrepostas assim. Olha só, tá vendo? Embaixo, um lado em cima, um lado embaixo, um lado em cima, outro lado embaixo, tá vendo? Pra gente conseguir formar aqui. Então, vamos fazer da seguinte forma. Pegamos aqui e escolhemos qual é o lado que tá mais bonito da pétala. O lado de cima ou o lado de baixo. E aí, aqui, até conseguiria costurar com esse daqui. Vou pegar esse daqui e depois eu reforço a costura ali da peça. Uso aquele outro fio, então, se você tiver deixado um fio longo ali, aproveita já para usar ele, porque é um fio a menos para você arrematar. Então, aqui tô colocando na minha agulha, olha só. Então, vamos ver. Passo o meu fio para lá. Não se preocupe, porque aqui nós vamos colocar o miolinho, então ela vai ficar bem fácil de você prender. Aqui soltou, vou colocar novamente. Quando nós estamos costurando assim, às vezes dá uma escapada da agulha, mas é super comum, então, bem tranquilo de colocar de volta. Olha só, a gente trabalha. Só estou dando uns pontinhos aqui por enquanto, porque depois, como as nossas pétalas vão ficar soltas assim, eu vou passar uma costurinha aqui depois, tá? Primeiramente, aqui o que nós precisamos fazer agora é posicionar as nossas pétalas, primeiramente. Depois, nós nos preocupamos ali com a parte da nossa outra costura. Então, posicionei a outra ali, olha só. Passo aqui a costura, a agulha, só para prender bem. Depois, nós vamos reforçar essa costura, não se preocupe, tá? Se você quiser já fazer isso direto na cola, também fica a seu critério. Quando você for fazer, você vai observar que ela vai dar uma soltada assim. Mas isso é comum, porque depois nós vamos trabalhar assim, tá bom? Então, aqui estou com a minha outra parte, vou sair pra cá, pra já prender a minha outra pétala.
Venho pra cá, já vou prendendo. Olha só. Vou dar mais um pontinho aqui só pra reforçar. Passo pra cá. Olha só, já tenho 4 pétalas, ok? Vou aqui pra minha quinta. Vou escolher aqui qual lado que está mais bonitinho pra fazer essa costura. Olha só. Quinta. Passo meu fio pra lá. Agora, você pode costurar aqui sem medo, tá? Porque nós vamos colocar também um miolinho ali, depois pra tapar esse possível buraquinho que vai ficar. Esses são os fios das pétalas que a gente pode arrematar depois também. Aqui estou na minha última pétala, então vamos lá. Passo meu fio pra cá. E agora vamos posicionar a última. Lembra que eu falei anteriormente que ela fica sobreposta? Então, essa última aqui, ela vai precisar ficar entre essa, em cima dessa e embaixo dessa. Olha que linda, tá vendo? Então, primeiro, vamos por partes. Primeiro, essa parte aqui, que está em cima. Dou mais um pontinho ali por baixo, só pra prender ela bem. E aqui, essa vem aqui por cima. Então, passo o meu fio pra cá. E essa aqui vem por cima. Então, passo ela pra lá. Soltou aqui um pouquinho de fio, vamos continuar. E passo ela pra cá. Se você preferir, se te incomodar essa quantidade de fios que tem aqui, você pode arrematar ele antes, tá? Fica a seu critério. Então, aqui nós temos as nossas pétalazinhas já costuradas, ok? Aqui eu tenho uma sobra de fio, em que ela está grandinha, inclusive, eu posso até usar ela para fazer essa costura como eu havia te falado, né? Dar só uns pontinhos aqui nas pétalas, para elas ficarem mais presas, tá? Não se preocupe aqui em questão da estética desse lado de baixo, porque quando nós formos colocar as nossas folhinhas em verde, ela vai cobrir toda, ok? Então, não se preocupe ali com essa questão aqui da costura aqui da peça, tá? Aqui, estou só trazendo ela para dar uns pontinhos para conseguir deixar ela um pouquinho mais ajustada. Se você preferir, pode usar cola para fazer isso também, ó. Tá vendo? Só para deixar ela mais firminha, não deixar ela tão mole, e aí a gente deixa ela mais justinha ali, tá? Aqui nós vamos tecendo, né? Fazendo ali os nossos pontinhos. Cuida só para, quando for fazer isso, não repuxar ali a sua peça, tá? E vamos trabalhando dessa forma. Aqui não tem segredo. Aqui eu acabei puxando um pouquinho mais pra cá, e talvez não tenha aparecido no vídeo. Mas aqui, ó, a gente dá um pontinho assim, tá vendo? Ó. E como aqui já acabou o fio, eu não consigo mais trabalhar ele aqui, então aqui eu vou encerrar ele. E aí, vou pegar um outro fio para dar esse último pontinho que a gente precisa aqui, tá? Esse outro fio pode ser até um fio que está aqui, ou pode ser um outro fio que você queira colocar. Eu vou aproveitar esse que já está aqui e ver se eu consigo trabalhar com ele sem precisar aqui emendar outro fio, porque daí é mais emenda, são mais fios que a gente tem que arrematar, né? Então, tudo que puder facilitar o nosso trabalho já é ótimo, né? Então, aqui vou tecer o último pontinho. Como eu falei anteriormente, não se preocupe com se vai aparecer aqui essa emenda na parte de trás, porque a gente vai cobrir essa parte com as nossas folhinhas, tá?
Então, aqui cheguei no último ponto, vou dar um nozinho. Depois, eu arremato esses fios aqui, tá? Eu vou fazer o arremate desses fios aqui, aí vou voltar para colarmos juntos aqui e depois finalizarmos essa peça aqui. Então, para fazer essa peça aqui, você pode usar uma cola de silicone líquida ou você pode usar até mesmo a cola quente para fazer essa colagem, tá? Então, aqui, vou posicionar. A cola de silicone líquida, ela tem uma pequena desvantagem, que ela leva um pouquinho mais de tempo para secar, mas nada que prejudique seu trabalho, nada que você não possa esperar um pouquinho para que ela seque, né? Se você tiver a opção de usar cola quente, também pode usar, que ela vai segurar igual, tá? Então, aqui, eu trabalhei, né, os meus pontos. Tô esperando aqui esse miolinho secar. Vou segurar ele bem para que ele não solte. E aí, nós vamos tecendo assim, tá? Aqui, esses fios, enquanto o meu miolinho seca, eu vou arrematar e aí eu já volto para te mostrar. Voltei aqui, então, estou com o meu miolinho aqui quase seco. Que ele deu uma desandada do lugar. Então, estou aqui com ele quase seco. Só preciso posicionar ele aqui para que ele não saia. E a maneira que nós vamos aqui colocar a nossa peça, as nossas outras peças, é assim. Vamos aqui escolher os fios que nós vamos arrematar. Você pode arrematar depois, pode arrematar agora, fica a seu critério, tá? Então, aqui, lembrando que eu estou do lado avesso, então, eu preciso colocar o meu lado avesso para cima, para que, quando eu virar a minha flor, o meu lado direito fique para cá, ok? Então, nós vamos colocar assim. Aqui, eu tenho a minha outra parte, olha só. Vamos colocando alternados, tá? Você pode trabalhar assim, dessa forma. A gente vai colocando alternado para que ele faça esse degradê, né? Para que ele fique aqui. E aí, como as flores, as pétalas são sempre do mesmo tamanho, a gente precisa colocar ele um pouco mais acima para conseguirmos esse efeito, tá? Então, aqui, a gente vai posicionando as nossas pétalas. E agora, para um resultado um pouco mais rápido, eu vou pegar aqui a minha cola quente e vou usar o tubinho de cola quente para fazermos aqui a nossa colocação, tá? Eu acho que ele vai ficar mais prático. Olha só, tá vendo? Olha que legal. Então, ele vai ficando dessa forma aqui. É dessa forma que você vai montar, para quando a gente virar, ela ter esse efeito. Vou colocar aqui a minha pistola de cola quente para aquecer, aí eu volto para te mostrar como que eu vou fazer essa colagem. Voltei aqui, então, eu tô usando aqui já coloquei a minha pistola para aquecer. Procure usar uma base um pouquinho mais dura, uma capa de caderno, alguma coisa, para que você não pingue cola na mesa ou até mesmo uma folha de sulfite, coisa assim, para que você não prejudique ali a sua parte do seu cenário, tá? Aqui já coloquei a cola para aquecer, então como é que eu vou trabalhar? Eu vou posicionar aqui, do jeito que eu posicionei, passei a cola e já coloco ali, tá? Olha só. Sem tirar muito do lugar, a gente só dá um pinguinho aqui só pra gente ajustar mesmo. Essa cola quente aqui, ela já deixa instantaneamente aqui fixo para que você consiga depois ajustar, tá? Só tô colocando um pinguinho aqui mesmo para que a gente consiga virar ela, para que eu possa virar ela aqui para que você consiga ver depois, né? Se a gente precisar ajustar um pouco mais, aí a gente coloca, tá? Então, só um pinguinho ali mesmo. Nesse ponto inicial. Provavelmente sobre algumas rebarbazinhas assim de cola, mas isso aqui você tira depois, tá? Então, aqui posicionei.
olha só. Então, ela vai ficando assim. E aí, aqui, como eu falei, ó, ficam algumas rebarbas que você tira na hora, tá? Não se preocupe, porque ela sai ali, então fica fácil. Aqui, pra você ajustar, é só você colocar ali certinho, né? Pra fixar melhor. Aqui, se você achar que há necessidade, já vai colocando ali os seus pinguinhos de cola, né? Pra dar uma boa fixada. Toma cuidado pra não deixar essa cola aparente. E aí, nós vamos trabalhando assim, tá? Então, coloco mais um pinguinho aqui, mais um aqui. E aí, vou ajustando ela assim, para que ela se forme. Isso aqui, se você achar que não há necessidade, não precisa fazer, eu gosto de fazer para deixar ela mais firminha, tá? Então, fica a seu critério como que você vai fazer. Aqui, eu já finalizei a parte com a cola. Então, como eu falei anteriormente, vai sobrar algumas rebarbas que você vai tirar depois. Enquanto essa minha cola esfria, eu vou arrematar esses fios que eu tenho aqui, e aí eu volto pra te mostrar como ela ficou. Aqui já arrematei todos os fios, e ela fica assim, excelente para aplicação em guirlandas, em tapetes, em caminhos de mesa, peças mais delicadas também. Então, fica a seu critério como você vai aplicar. Mas, aqui, pro nosso vídeo de hoje, a gente vai aplicar aqui na nossa guirlanda. Mas antes, nossa guirlanda aqui de Natal, mas antes de aplicarmos, nós vamos trabalhar agora o nosso laço lá em cima, o nosso laço que vai aqui nessa parte. Então, digamos que aqui nós vamos colocar as nossas flores e aqui nessa outra parte ela vai um laço. Então, não vamos montar agora essa peça, vamos deixar ela aqui de lado descansando. E aí, vamos trabalhar aqui o nosso laço, ok? Então, para fazer o nosso laço, eu vou usar o mesmo fio que eu usei, que é o Euroroma Brilho Bege. O mesmo fio que eu usei para fazer essa parte aqui, ok? Então, para iniciar aqui o nosso laço, ele é composto em 3 partes, né? Então, nós vamos iniciar aqui a primeira, vamos trabalhar com 45 correntes aqui. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 45 correntes. E aí, eu vou voltar na segunda e vou trabalhar um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E eu vou trabalhar aqui até completar 20 pontos baixos, tá? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tenho aqui 20 pontos baixos, ok? Ao total aqui, eu vou ter um total de 44 pontos baixos. Então, eu preciso contar daqui. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar 21 pontos baixos, aqui eu disse 20, mas vamos trabalhar 21 pontos baixos, 2 pontos baixíssimos e 21 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 21 pontos baixos, que é para fazer a divisão correta, ok? Os próximos 2 pontos, trabalho um ponto baixíssimo e no outro ponto baixíssimo, ok?
Então, agora, nos próximos, nós vamos trabalhar 21 pontos baixos ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 pontos baixos, ok? Então, ficou assim. Uma corrente, viro a minha peça, pego só naquela argolinha de trás. Lembra igual nós fizemos lá o início do vídeo? Só na argolinha de trás? Pegando e trabalhando pontos baixos? Então, vamos trabalhar aqui mais 21 pontos baixos, pegando só naquela argolinha de trás, tá bom? Então, vamos tecendo aqui os 21 pontos baixos. Se você não quiser nesse momento, você não precisa contar, porque ele não vai, você vai conseguir identificar bem onde estão ali os seus 2 pontos baixíssimos, porque ele tem esse relevinho aqui, tá? Então, se você não se sentir segura, você pode, o seguro pode contar também. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, lembrando que eu estou pegando na alcinha de trás, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 pontos baixos. Agora, eu cheguei onde eu tenho os meus 2 pontos baixíssimos, trabalho ponto baixíssimo, vou no próximo, ponto baixíssimo. E volto trabalhando os meus 21 pontos baixos até chegar ao final. Você vai perceber que ele vai dar esse detalhezinho aqui. Então, vou seguir trabalhando meus 21 pontos baixos. Fiz aqui os meus 21 pontos baixos, faço uma corrente, viro a minha peça, vou lá na minha argolinha de trás, aqui já no meu primeiro ponto, trabalho novamente pontos baixos. Então, vou trabalhar aqui 21 pontos baixos novamente. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, para ficar mais fácil aqui de tecer. Então, já tenho 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho, mas se você preferir aqui pausar o vídeo para fazer os seus pontos baixos, também pode ser feito, tá? Então, aqui eu vou tecendo os meus 21 pontos baixos. Aqui estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como se faz, né? Então, vamos tecendo aqui até chegar nos meus 21 pontos baixos. Lembrando que eu estou pegando ali naquela argolinha de trás, tá bom? E aí, tô chegando aqui onde eu tenho os meus 2 pontos baixíssimos. Nos meus 2 pontos baixíssimos, faremos 2 pontos baixíssimos, ok? E seguimos trabalhando os outros 21 pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma em carreiras de ida e volta por mais ou menos 6 ou 7 carreiras, tá? Eu vou continuar tecendo os meus aqui da mesma forma que eu te mostrei anteriormente, como se vira, faz os 21 pontos. Quando chega lá no ponto baixíssimo, faz os 2 pontos baixíssimos e aí a gente segue trabalhando. Então, aqui vamos trabalhar aqui mais ou menos umas 6 carreiras, vou vendo aqui a quantidade que nós vamos precisar, e aí eu volto para te mostrar qual é a quantidade certa que nós vamos tecer aqui. Então, eu já tenho 1, 2, aqui, 1, 2, 3, 4 carreiras, eu já tenho aqui, tá? Então, eu vou tecendo aqui, tá bom? Vamos tecer. Então, aqui eu tenho, perdão, eu tenho 3 carreiras aqui, tá?
Eu vou tecer aqui umas 6 carreiras mais ou menos e volto para mostrar. Cheguei aqui ao final das minhas 6 carreiras, então você pode contar assim. A cada espacinho aqui que nós temos, cada relevo, são 2 carreiras. 2, 4, 6 carreiras. Aqui vou cortar o meu fio. E aqui onde eu cheguei ao final, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou juntar este com esta extremidade com esta, com ponto baixíssimo, tá? Aqui você não precisa se preocupar com tantos detalhes, porque ela vai ficar aqui na parte de trás do nosso laço, tá? Então, se aqui eu tenho 6 carreiras, eu vou precisar unir aqui com 6 pontos baixíssimos, tá? Então, aqui, se enroscar, você retoma, pega seu fio novamente, e aí você vai tecendo os pontos baixíssimos, que é para fechar a sua peça, ok? Fechou com ponto baixíssimo, corto ali o meu fio. E ajusto aqui o meu último pontinho, caso seja necessário, tá? Fechei e tenho aqui o meu fio do início e do final para terminar. Como os dois lados são iguais, você pode definir qual lado você vai deixar ali na sua peça, tá? Mas por hora, esse fio aqui essa peça vai ficar reservada, tá? Agora, nós vamos tecer a nossa outra parte aqui embaixo, que nós vamos precisar de um total de 25 correntes. Aqui nós usamos 45, aqui nós vamos usar 25, porque a gente precisa de número par, tá? Então, nós vamos tecer aqui 11 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver aqui se nós temos os 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aqui eu preciso ter 11 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E nesses 2 pontos aqui eu faço 2 pontos baixíssimos. É exatamente o mesmo processo que nós fizemos ali no outro, né? Que nós tínhamos 45 correntes, mas a diferença é que aqui nós colocamos 11 de cada lado, né? 11 pontos baixos, e fazemos o ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou seguir o mesmo processo que eu fiz ali, por isso que eu tô fazendo aqui um pouquinho mais rápido, porque eu já te mostrei anteriormente como se faz ali, né? A única diferença é que agora nós estamos utilizando menos pontos, menos correntes iniciais, né? Depois que você finalizou os seus 11 pontos baixos, é a mesma coisa, uma corrente, vira a peça, pega lá na argolinha de trás do primeiro ponto e começa a tecer os pontos baixos. Aqui nós vamos trabalhar as nossas carreiras, tá? Vamos tecendo aqui, olha só como que vai ficando aqui a nossa peça, tá? Vamos tecendo os nossos pontos baixos. E aí, quando chegar lá onde eu tenho os meus 2 pontos baixíssimos, eu vou trabalhar os 2 pontos baixíssimos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aí, trabalho aqui os 2 pontos baixíssimos. E vamos trabalhar novamente aqui os 11 pontos baixos, tá? Vamos trabalhando dessa forma. Aqui eu vou fazer umas 4 carreiras mais ou menos, para ver se fica num tamanho legal ou se nós mantemos as mesmas 6 carreiras que nós fizemos lá no outro, tá? Então, aqui eu já tô na minha segunda carreira. Para você iniciar a sua terceira, é a mesma coisa, uma corrente, vira a peça e já começa na argolinha de trás, tá bom? Vou dar continuidade aqui, vou fazer as 4 carreiras, ver se é o suficiente. Senão, nós mantemos as mesmas 6, como aqui nessa peça, tá bom?
Voltei aqui, então, trabalhei 5 carreiras apenas. Não vou manter as 6. Se você quiser, fica a seu critério, se você quiser manter 6 carreiras, tá? Cortei aqui o meu fio, vou puxar, depois vou fazer os arremates aqui. Agora, nós vamos para uma terceira etapa, que é da nossa peça, que a gente vai precisar fazer a parte do centro do nosso lacinho ali, tá? Então, vamos trabalhar aqui 4 correntes, voltar na segunda e trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima e um ponto baixo na próxima. Apenas 3 pontos baixos. Uma corrente, viro a peça e aí vou trabalhar aqui normalmente, agora não pego na argolinha de trás, trabalhar normalmente ali, pegando nas 2 alças da minha peça e trabalhando as carreiras com 3 pontos baixos. Terminou os 3 pontos baixos, faz uma corrente, vira e trabalha mais 3 pontos baixos. Terminou os 3 pontos baixos, uma corrente, vira e vamos trabalhar mais 3 pontos baixos. A gente vai fazendo dessa forma, porque nós vamos precisar aqui, entrelaçar aqui dentro, para prender o nosso lacinho, ok? Então, eu vou trabalhar mais algumas carreiras aqui e volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por 14 carreiras aqui, você vai trabalhar de acordo com as carreiras que você, que for da tensão do seu ponto, tá? Então, nós estamos aqui com a nossa peça, primeira peça que nós fizemos pronta, a nossa segunda, ok? E aí, nós temos aqui a nossa terceira peça, que é essa essencial para a união do nosso laço, ok? Então, lembrando aqui, esse é o meu lado que eu fiz a emenda. Eu vou posicionar este ladinho que eu fiz aqui embaixo dele. Não se preocupe, depois a gente dá jeito de puxar ele pra cá, pra fazer o laço correto, ok? Então, vou deixar ele aqui, bem posicionado, bem aqui no centro, ó, tá vendo? E aí, vou pegar aqui esse meu fio, já com a agulha de tapeçaria, e vou colocar bem aqui no centro, tá? Trago ele pra cá. E aí, vou deixar ele bem firme, tá? Olha só. Tá vendo? Dessa forma aqui. Ele parece estranho agora, mas daqui a pouco a gente já consegue ajustar ele. E aí, aqui, eu vou passar a costura, tá? Olha só. Não tem muito segredo aqui, não. Só cuida para não furar o dedo, se a sua agulha tiver ponta, como a minha. Cuida ali para não furar o seu dedo na hora de passar. Então, aqui vou costurando. Olha só. Que a gente precisa manter bem firme, porque ele tá segurando aqui esse e esse, tá? Então, aqui, como o fio é da mesma cor, você pode costurar tranquilamente ali, passando os pontos, tá? E ao final, você vai arrematar, pode abrir o fio no meio, ou pode fazer ali aquele nozinho que a gente faz assim, tá vendo? E aí, trabalhamos escondendo o fio, né? Esconder um pouquinho, pode chegar aqui e fazer outro nozinho. Isso quando é peças que são para aplicar, tá? São peças que não vão ficar expostas. Então, veja a maneira que você acha melhor para fazer esses arremates, tá bom? Então, aqui nós temos o nosso laço. Esse é o nosso lado de baixo. Nós já vamos puxar ele aqui para baixo para ajustar aqui, tá vendo? Ó, já vamos puxar ele aqui para baixo, para que ele fique bem aqui embaixo. Esse é o nosso laço em cima, então, aqui você pode dar uma puxadinha nele, como ele é o ponto sanfona. Já fizemos isso na intenção de você conseguir fazer isso, tá? Deixar o seu laço mais aqui cheinho, olha só. Olha que legal que ele fica. Então, se você preferir fazer aqui, você pode puxar mais, tá?
E aqui também. Se você achar, ah, o meu laço está muito aberto, o que que você pode fazer? Você pode pegar e unir aqui, por exemplo, desse lado de baixo, 2 fiozinhos aqui, para ele ficar mais juntinho. Mas isso você tem que fazer aqui um pouco mais acima, para que não apareça, ok? Então, isso você pode fazer quando você estiver costurando ali, ó. Tá vendo? Então, aqui, por exemplo, eu cortei o fio e agora? Não tem problema. Olha só, dá um nozinho, dá o segundo nozinho e ficou um buraquinho aqui embaixo, tá vendo? Aqui onde eu tô passando a agulha, não tem problema. Pega a sua agulha, passa o seu fio pra lá, para que a gente tampe aquele buraquinho que possa vir a ficar ali na sua peça, tá? Então, você pode ajustar ele, fazer dessa forma que você mantém, olha só que legal, mantém o seu lacinho ali, tá? Aqui, se você achar necessário, pode passar lá pra frente, pode passar ali pra trás, olha só, tá vendo? Perfeito, né? Então, aqui você pode dar 2 nozinhos e esconder o seu fio. Passa um pra cá e passa o outro pra lá, tá? Assim, ó. Como aqui a gente já tem os nossos pontos baixos, vou passar aqui por alguns pontos apenas, até porque nós demos um nozinho ali. Então, ele vai ficando assim. Esse outro que tá aqui, você pode jogar aqui a sua agulha, primeiramente a sua agulha, e aí depois você, quando o fio estiver muito curto, aí você posiciona o seu fio e puxa ele pra lá, ok? Podemos cortar o fio, aqui já havíamos feito o nozinho, então é só o arremate ali mesmo, e aí nós modelamos o nosso lacinho novamente. Olha só como ele fica, já fica mais certinho. E aí, agora nós vamos posicionar aqui para fazer a montagem aqui da nossa guirlanda, né? Que é o nosso laço aqui em cima. Subir aqui um pouquinho para a câmera, para que você possa visualizar. Então, aqui em cima vai ficar o nosso laço. E aqui nessa parte de baixo, nós vamos posicionar as 2 flores que nós fizemos. Fica a seu critério colocar elas assimétricas assim, ou deixá-las mais pro lado assim. Aí fica a seu critério como você quer colocar as suas, tá? Aqui eu vou achar a melhor forma de posicionar elas, visto que nós vamos colocar nosso laço aqui, né? Então, fica a seu critério, se você vai usar ela mais pra cá, ou se você vai usar ela bem centralizada, tá? Eu vou posicionar aqui. Aqui você pode usar cola para colar ou você pode costurar. Aí vai ficar a seu critério a maneira que você quer fazer. Então, a gente trabalha aqui com cola. E aí, se você preferir reforçar, pode costurar. Vou fazer minha montagem aqui e já volto para mostrar. Olha só que peça maravilhosa. Esse ficou o resultado da nossa peça, né? Aqui eu já colei. Nessa parte aqui, eu fiz uma alcinha aqui com ponto baixíssimo e corrente e prendi aqui, pra na hora de pendurar. Olha só que legal que ficou aqui os nossos detalhes. E aqui, a medida dela, como eu passei lá pra vocês, daí ela vai ficar aqui com mais ou menos 28,5, 29 centímetros, né, na nossa peça. Aqui ela fica um pouquinho maior, contanto da alcinha com as flores. E aí, nós temos aqui esse resultado maravilhoso, que é essa guirlanda. Olha só que legal que fica. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo.
Um super beijo para você e até a próxima!